No dia de ontem, tivemos a troca de 6 ministros em Brasília. O Ministério das Relações Exteriores puxou essa fila. Antecipamos para vocês no vídeo da sexta-feira passada que o ministro Ernesto Araújo sairia do cargo. Eu, naquele momento, só não sabia se ele seria desligado ou se ele mesmo pediria para sair. Acabou que foi o próprio que pediu para sair. Ele já vinha sendo alvo da mídia militante, dos opositores do governo e, alguns dias atrás, até mesmo da base do governo. E o dia de ontem foi a cereja do bolo para toda essa turma que queria tirar o Ernesto Araújo, porque ele postou um tweet que falava o seguinte: em 4 de março recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. No final, a mesma disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. A Cátia Abreu é uma senadora esquerdista, amiguinha da Dilma e, principalmente, uma péssima senadora. E eu acredito que a Cátia Abreu, como qualquer outro esquerdista, seja sim um vassalo da ditadura chinesa e subserviente ao Partido Comunista Chinês. No que dependesse de mim, a Cátia Abreu não seria eleita nem para síndica de prédio. Mas quando um ministro que é responsável por uma pasta que é responsável pelo relacionamento do Brasil com os outros países faz uma acusação desse porte, ele tem que apresentar provas. Só que como ele não apresentou, a Cátia Abreu se aproveitou dessa oportunidade para se jogar no chão e começar a chorar. E o Pacheco, presidente do Senado, comprou a briga da Cátia Abreu, ficou do lado dela. Ele falou o seguinte: a fala do Ernesto atingiu todo o Senado Federal. E somando todos esses fatores, o ministro Ernesto Araújo não suportou a pressão e deixou o ministério. Além dele, outros 5 ministros foram trocados ontem. No próprio Ministério das Relações Exteriores, o substituto do Ernesto Araújo será o embaixador Carlos Alberto Franco, que é um diplomata de carreira e estava na assessoria especial da Presidência da República. Ele tem um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro. Na Casa Civil entrou o Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro de Secretaria do Governo, e saiu o Braga Neto, que foi para o Ministério da Defesa, no lugar do general Fernando Azevedo. No Ministério da Justiça saiu o André Mendonça, que foi para a AGU. E no lugar dele, no Ministério da Justiça, entrou o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. E quem saiu da AGU foi o José Levi. Na Secretaria de Governo da Presidência saiu o Luiz Eduardo Ramos. E entrou a deputada federal Flávia Arruda. E é aí que fica o meu asterisco. Ela foi indicada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E por essa razão, o presidente Bolsonaro tem que ficar de olho nessa pasta. Por ser uma ministra que foi indicada pelo Lira, essa pasta, a partir de agora, será usada para lotear cargos e empregar os caciques políticos do Centrão, com um único objetivo, que é de garantir a reeleição deles. E é aí que mora o perigo, porque o governo Bolsonaro vem se notabilizando por estar há 2 anos e meio sem ter nenhum escândalo de corrupção. E nesse ponto temos que ter muita atenção nessa pasta, porque a partir de agora ela será loteada e aparelhada pelo Centrão sob a liderança do Arthur Lira. Provavelmente você já soube do caso do soldado Wesley. Ele foi abatido pelo BOPE da Bahia. Isso aconteceu nesse domingo agora. Estado esse que é governado pelo Rui Costa, do PT, no qual ele tranca as pessoas dentro de casa e as impede de trabalhar. E a polícia da Bahia é utilizada como ferramenta por esse tirano para conter essas pessoas. Só que o soldado Wesley não concordava com isso, não concordava com essas atitudes inconstitucionais e tiranas do seu governador. Ele tinha 13 anos de polícia e, segundo relatos, era um policial muito dedicado e muito profissional. Os motivos que o levaram a se rebelar foram, sim, muito nobres e genuínos. Ele demonstrou muita compaixão pelo seu povo. Ele estava indignado de ter que seguir ordens que iam contra o cidadão de bem.
contra o trabalhador. E foi por isso que ele proferiu palavras de ordem contra os policiais que ali estavam. Só que todas as evidências apontam para um surto psicótico do policial. E isso é muito comum na polícia. É muito bandido para pouco salário. Eles estão submetidos aos mesmos medos, às mesmas aflições, às mesmas inseguranças que todos nós. Só que nesse caso, o governador tirano da Bahia é sim o responsável direto por essa ação. E ele tem que ser penalizado por isso. A culpa dessa morte foi do governador petista da Bahia. Os policiais, eles são obrigados a seguir as suas ordens constitucionais, sem recusar. Porque caso o façam, eles sofrerão consequências gravíssimas, como a prisão, a expulsão. Além disso, sofrerão graves problemas financeiros, porque estarão desempregados. Então, antes de julgar também, é muito importante que nos coloquemos no lugar daqueles policiais que abateram o Wesley, que abateram um irmão de farda. Eles estavam sim com medo de morrer, afinal o Wesley estava com um fuzil na mão. Então, mesmo se tratando de um irmão de farda, qualquer movimento que o Wesley fizesse, que eles interpretassem que estavam em risco, eles iriam reagir imediatamente para cessar injusta agressão atual ou iminente contra eles ou contra outras pessoas. Eles foram treinados para isso, assim como o Wesley também foi. Aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, então o Wesley errou? Sim, ele errou. Ele estava com um fuzil atirando para o alto numa praça pública. Isso não quer dizer que ele merecia ser abatido, mas também ele assumiu esse risco quando foi com um fuzil para uma praça pública e começou a dar tiros para o alto. Mesmo que os motivos que o levaram a se rebelar fossem sim nobres e genuínos. Fica aqui o meu pedido de oração para a família do soldado Wesley, para as famílias de todos os policiais envolvidos nessa operação. Para que a morte do soldado Wesley não seja em vão, temos que exigir a retirada do poder e a responsabilização criminal de todos os governadores, como esse da Bahia, que usarem a polícia como instrumento de terror e de tirania. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo, peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações e o sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!